Adolf Hitler é, até hoje, considerado um dos maiores inimigos da humanidade, dado a severidade de seus crimes durante a Segunda Guerra Mundial. O Führer nunca se casou oficialmente, até os últimos momentos de sua vida, mas há indícios de que ele tenha tido ao menos um filho. E se for verdade? Olá, eu sou Ivan Lima e este é o canal Fatos Desconhecidos. Seja muito bem-vindo. Antes de continuar, gostaria de pedir seu joinha e sua inscrição, caso ainda não seja inscrito. É fato que Hitler somente consumou um casamento nos últimos momentos de sua vida, uma vez que já vinha mantendo um relacionamento bastante íntimo com sua secretária, Eva Braun. O casamento durou menos de 40 horas, pois o casal viria a tirar a própria vida no bunker que estavam. Mas o que você talvez não saiba é que Hitler teve um filho. Nunca foi segredo o fato de Hitler gostar de crianças. Bom, no bom sentido, antes que pensem em algo fora dos padrões. Tanto que ele foi padrinho dos filhos dos casais Martin e Gerda Bormann e Rudolf e Ilse Hess. Era chamado de tio pelos filhos de outros casais mais próximos. E, ao que tudo indica, Hitler gostava daquelas crianças também. Contudo, publicamente, ou mesmo entre seus aliados, Adolf Hitler nunca falou nada sobre ter filhos. Muito pelo contrário, não há nada que remeta a isso. Porém, a história que veio à tona mostra que o Führer teve um filho aparentemente. Em meio a falatórios, alguns chegavam a questionar sobre a sexualidade ou a saúde sexual de Hitler, uma vez que ele não se relacionava com ninguém. E quem sabia do relacionamento dele com Eva Braun não tinha o direito e nem a coragem de questionar o Führer sobre a questão de ter ou não filhos. Ninguém era louco, não é? O fato é que tudo começou ainda durante a Primeira Guerra Mundial. Hitler serviu como soldado de infantaria na frente ocidental, na maior parte do tempo na França e na Bélgica. Durante os períodos fora da linha de frente, os soldados alemães desfrutavam de licença nas pequenas cidades e vilas francesas e belgas e, inevitavelmente, alguns iniciavam relacionamentos com mulheres locais. Em uma dessas saídas, Adolf conheceu Charlotte Lovejoy. Ela tinha 16 e ele 29 anos. Segundo o historiador alemão Werner Maser, o casal teria se conhecido em 1916 na região de Lille, na França. O relacionamento entre os dois ficou mais íntimo e, assim, Charlotte decidiu seguir a unidade de Hitler enquanto ela se movia entre as cidades conquistadas. Isso durou até o outono de 1917, quando os soldados foram para a Bélgica. Lá, o destino deu um jeito de separar o casal. 9 meses depois, em 25 de março de 1918, nascia Jean-Marie Lovejoy, que mais tarde assassinou Laure. Jean-Marie cresceu sem saber quem era seu pai. Sua mãe se recusava a falar sobre o assunto. Quando era criança, sofreu muito bullying devido a isso. Antes de atingir a adolescência e devido às dificuldades enfrentadas por Charlotte, Jean-Marie foi adotado por uma família com o sobrenome Laure, o qual veio adotar posteriormente. Em 1939, Jean-Marie se alistou no exército francês, indo para o campo de batalha lutar contra a Alemanha de Hitler. Durante todo o conflito, Jean-Marie foi devotado ao seu país, sem ainda ter ideia de com quem estava lutando contra. A única coisa que ele sabia era que seu pai havia sido um soldado alemão da Primeira Guerra Mundial. Somente 3 anos após o fim da Segunda Guerra, em 1948, a verdade viria à tona. Finalmente, já em seu leito de morte, Charlotte confessou ao filho quem era realmente seu pai, Adolf Hitler. Ela disse que teve um caso com Führer na juventude,
quando ele ainda era apenas um soldado. Isso, com certeza, causou uma tempestade na mente do rapaz, que, na ocasião, estava lutando contra o exército do próprio pai. Ele não teve a chance de conhecer Hitler pessoalmente, e nem queria. Na verdade, por anos, Jean-Marie relutou em aceitar que o ditador alemão fosse seu pai. Ele foi chefe da polícia de Saint-Quentin durante os anos 70, e foi nessa época que acabou aceitando fazer um teste de DNA a fim de descobrir se o que sua mãe havia dito era verdade. Ele afirmou na época que, ao mexer nas coisas da mãe, teria encontrado pinturas supostamente assinadas por Hitler, que estavam no sótão. Anos antes, qualquer pessoa que conhecesse o Führer diria que era impossível Jean-Marie ser seu filho. Primeiro, devido à imagem que Hitler tinha sobre os alemães. Ele nunca era visto com nenhuma mulher e já houve ocasiões em que ele teria dito que nunca teve filhos e que constituir uma família não estava em seus planos. No entanto, dizem haver indícios de que ele teria não só trocado cartas com Charlotte, como teria ordenado Heinrich Himmler, um dos líderes do partido alemão, a localizar a mulher e o garoto. Em relação às cartas, quem afirmou foi o próprio Jean-Marie, que nunca as apresentou. Já em relação a Himmler, quem fez tal afirmação foi Heinz Linger, que na época era motorista de Hitler. Em seu livro, Linger ainda alegou que ouviu uma conversa de Hitler ao telefone, no qual ele estaria falando de um filho. Já uma irmã de Charlotte disse certa vez que sim, sua irmã teve um caso com um soldado alemão, mas que não seria Hitler. Ela disse tê-lo visto em várias ocasiões entre os anos 1916 e 1918 e afirmava não ser o soldado que Charlotte mencionara. O teste de DNA de Jean-Marie foi feito pela Universidade de Heidelberg, mas naqueles anos 70 os testes não eram tão precisos como são hoje. Assim mesmo, obteve a seguinte resposta: na melhor das hipóteses, Laurent poderia ser filho de Adolf Hitler. Essa conclusão se deu devido à compatibilidade sanguínea, porém Jean-Marie descobriu que seu tipo físico e sua caligrafia também eram muito semelhantes aos do Führer. No início dos anos 80, Jean-Marie lançou um livro intitulado O Nome de Seu Pai Era Hitler, em livre tradução para o português. Nele, o possível herdeiro conta como teve que enfrentar seus fantasmas interiores pelo fato de ser filho do líder nazista. Jean-Marie também revela que Hitler sempre soube de sua existência, mas fez de tudo para que o parentesco não fosse, nem de longe, reconhecido. Jean-Marie se casou e teve filhos, só que em 1985, aos 67 anos, veio a falecer. Antes disso, teve a chance de falar para seus filhos quem era o avô deles. Em 2012, a mídia internacional contava a história de Philippe Laurent, que veio a público dizer que era filho de Jean-Marie e, consequentemente, neto de Hitler. Segundo ele, houve um dia em que seu pai reuniu os filhos e disse: crianças, tenho algo para lhes contar. O avô de vocês é o Adolf Hitler. Isso só não assustou mais as crianças porque não conheciam bem o histórico do avô. No entanto, ainda assim, a família Laurent sempre lutou para não vincular seu nome ao ditador nazista. Philippe só resolveu trazer isso a público depois que soube de novas evidências que corroboram o que seu pai havia revelado. Eles sabem, no entanto, que, por lei, teriam direito aos royalties do livro Mein Kampf, de Adolf Hitler. As evidências apresentadas por Jean-Marie, enquanto vivo, não chegaram a ser provas concretas sobre seu parentesco com o Führer. Os argumentos são poucos e fracos. Ambos tinham o mesmo tipo sanguíneo e se pareciam fisicamente, e só. Porém, a partir do fim da década de 1980, novas informações foram reveladas sobre o passado familiar de Adolf,
elucidando o caso de Jean-Marie. Um documento oficial da Wehrmacht, por exemplo, provou que durante a ocupação da França, o governo alemão entregou envelopes de dinheiro para Charlotte. Isso pode ser uma evidência de que Hitler manteve contato com a amante depois de deixar a França. Agora te pergunto, e se for verdade?